Salve, salve nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo enfrenta hoje o Nublense fora de casa pela quarta rodada da Libertadores. O Arrascaeta treinou normalmente, mas de acordo com algumas mídias esportivas aí, o Arrascaeta deve começar do banco. Mas obviamente, né, quem deve decidir isso durante o dia do jogo, que é hoje, é o Sampaoli, né? Mas é aquilo, eu acho que o Arrascaeta sim deve começar no banco e entrar no decorrer do jogo, né? E o Flamengo, ele precisa urgentemente ganhar esse jogo. Caso não ganhe, ficará numa situação muito delicada no grupo, porque o Racing venceu o Alcas no dia anterior do jogo, né? Por 2-1 fora de casa, né? Então, para tu ver que o Flamengo com o Vitor Pereira estava bagunçado, né? O Racing foi lá e venceu o jogo. Já o Flamengo foi lá e perdeu. Então o Flamengo urgentemente precisa vencer para ter tranquilidade nesse grupo, né? E buscar liderança nos próximos jogos. Vambora pro vídeo, créditos aí ESPN Brasil, vai deixando seu like, a sua opinião também aí nos comentários. E vambora pro vídeo, tamo junto, e deixa o like. Vidal e Pulgar, os dois falando sobre o jogo de hoje na terra deles. Sim, é verdade. Na terra deles, os dois são chilenos. Vidal, os dois, aliás, já vestiram a camisa da seleção chilena. Então vamos lá com... E os dois trabalhando com o Sampaoli na seleção chilena. Um jogando bem, um jogando mais ou menos. Exatamente. Os dois que enfrentam o Ñublense hoje lá no Chile e vão falar sobre esse jogo. Vamos lá. Muy especial, siempre cuando vengo a Chile el cariño es inmenso por lo que hemos hecho la selección, por lo que ha sido mi carrera, así que siempre muy agradecido y qué mejor venir con Flamengo a jugar a mi país. Ojalá sea un lindo partido y nos llevemos un gran triunfo. Creo que va a ser un partido duro. Ellos vienen jugando bien en el torneo nacional también, he visto sus partidos y bueno, son puntos importantes que nos van a permitir ponernos en una posición muy buena para lo que sigue en la competencia. Sí, eso se siente en cada partido. Creo que la confianza ha sido lo principal en mí para llegar a esto, que es el cariño. E aí, amigos? Olha aí, imagens da chegada do Flamengo lá no Chile. O Vidal falando do carinho, obviamente, que sempre recebe da torcida chilena. E o Flamengo precisando vencer para ter tranquilidade nesse grupo. Lembrando que o Racing ontem venceu. O grupo... O Racing ganhou do Alcas, né? Isso. A matemática do grupo enroscou mais do que a gente imaginava na hora do sorteio. Sem dúvida. Não era assim um grupo facílimo, se eu dissesse que ia nadar de braçada, mas enroscou muito com alguns resultados, principalmente a derrota do Flamengo na estreia, com o Alcas. Agora, a perspectiva é muito mais de segundo lugar do que de primeiro, o Racing bem. E em relação ao Vidal, Abel, é legal ele receber esse carinho, né? Porque aqui a torcida tá pegando no pé dele. E a gente vai ter de ver como o Flamengo vai... Há uma preocupação muito grande do Sampaoli com a parte física, né? De grande parte do elenco. Não sei se fará muitas alterações, né? Do time que vai começar contra o Ñublense. É muito importante saber a condição do Arrascaeta. O Arrascaeta está com a delegação, nós vimos as imagens no Chile. Me parece que se ele tiver condição, ele vai para o jogo. E começa com a Arrascaeta. E aí muda um pouco, né, o desenho do time. Não teria o Vitor Hugo, do time que venceu o Corinthians. Pulgar cresceu muito com o Sampaoli. Achei o Vitor Hugo tímido. Também achei. Mas o time foi tímido, Abel. Time, né? De muito toque mas lateral criação, e mais lento para jogar. Não é muito a cara, a feição desse time, né? Não de não ficar com a bola. O time é um time de ficar com a bola. Mas como que vai ser? Vai ser um time mais agressivo para incomodar mais o Ñublense. O Flamengo tem totais condições de vencer o jogo fora de casa, mesmo com essa dúvida em relação à condição física de um e de outro. Então, na sua visão, o Flamengo tem que ser mais agressivo. O que tem que mudar em relação ao que jogou domingo? É a troca de passe mais rápida, um time mais rápido com a bola, um time, quando perde a bola, pressionar um pouco mais, um time que faz o que sabe fazer e que não conseguiu fazer domingo contra o Corinthians. Por mais que o Corinthians tenha tido uma proposta de se defender no próprio campo, de tirar espaço... acho que o rubro-negro, o próprio Sampaoli admitiu que, olha, o resultado foi muito bom, foi uma vitória que a gente vai contar uma história bonita com um zagueiro machucado que virou centroavante, mas o time tem condição de jogar mais, de oferecer mais com a bola. E acho que é o desafio hoje. Mas a gente está falando de um Flamengo que tem história para contar diferente, né? Tem atores, vamos dizer assim, para produzir uma história, um filme diferente, coisa que não está acontecendo ainda. Já melhoras identificadas, né? Que a gente consegue entender do que era com o Vitor Pereira para o que está agora com o Sampaoli.
tem o que o Prats falou, que é uma questão física que preocupa muito. Né? A gente fala do jogo antes do Corinthians, que ele troca 5 de uma vez por uma necessidade clínica ali dos jogadores mal fisicamente. Contra o Bahia, né? Sentindo lesão. Então, é uma série de situações. O Flamengo perde muito quando perde seu miolo de criação. Depender só do Gerson caindo pelo lado esquerdo, depender ali do Wesley fazendo um corredor, o Ayrton Luz, é muito pouco. Então, o Flamengo precisa de um jogador cerebral para fazer esse time chegar com mais qualidade. O Gabi não fez um grande jogo contra o Corinthians, longe de ter feito um grande jogo contra o Corinthians, não perdeu oportunidades, foi pouco participativo ali em situações importantes de jogo, principalmente perto da grande área. Decisão dele de chutar ou de dar o passe, muitas decisões equivocadas. Precisa mais desses jogadores. Se são jogadores que ainda conseguem corresponder fisicamente, eles precisam render mais. Puxa vida, mas eu fico pensando, por mais que tenha perdido criação no meio campo, ainda sobra tanta gente com condição. Sobra. Ainda tem o Ayrton Lucas, ainda tem 2 homens gol lá na frente, ainda tem o Gerson, que na mão do Sampaoli é mais um atacante do que um meio campo. Será que não dá para ser mais intenso? Eu acho que o Flamengo tem obrigação hoje de ser mais intenso. Contra o Corinthians, o que faltou foi aquela intensidade que apareceu até em dias de resultado ruim. Sim. Foi intenso em Porto Alegre contra o Inter, foi intenso contra o Botafogo na derrota no Clássico. Foi não tão intenso, mas fez um bom jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, Sim. naquele 0-0. E mesmo ali se questiona a questão de jogar contra adversário com um homem a menos. E o Flamengo, ao contrário, é um time que parece estar caindo aos pedaços fisicamente. Vem de um jogo que teve que trocar 5 no intervalo. Outro jogo que perde o cara no vestiário. Alguma coisa está acontecendo ali. O São Paulo... Já aconteceu 2 vezes. Até eu ouvi alguém brincando outro dia, o Flamengo tem que tomar cuidado com o aquecimento. Pois é. O aquecimento antes do jogo. Está perdendo jogador. E mesmo... Uma vez com o Arrascaeta, não foi? E uma vez com o Gerson, foi isso? Exato. E mesmo durante a partida, perdendo jogadores, quer dizer, o Sampaoli, ele falou isso na última coletiva, o jogo que ele quer pede intensidade física, lá em cima. Então é por isso que está esfarelando, né, professor? Então, Pedro machucou batendo pênalti, lembra? Foi. Também, e vindo de uma outra contusão. No Goiás. De uma contusão diferente. Mas... Ele joga aquela partida, estava ameaçado de não jogar por causa de tornozelo, acaba jogando, e na hora que cobra o pênalti é uma outra contusão. Então precisa botar isso aí. Posso acrescentar um outro detalhe, ou outros detalhes, para a gente analisar esse jogo de logo mais, entre Nublense e Flamengo? Primeiro, o Racing foi a 10 pontos, o Flamengo tem 4. Óbvio, o Racing com um jogo a mais, porque ganhou ontem do Alcas. Só que, assim, Racing 10, Flamengo 4. O Alcas 3 e o Nublense 3. O Nublense, no momento, é o lanterna do grupo. O Nublense é de uma cidade chamada Tilan. Ele não poderá mandar o jogo na sua cidade. Vai mandar, se não me engano, a 100 quilômetros. Acho que é Talcahuano, Concepción. São cidades... O Everton Cabello viveu isso ontem, né? Não é de Valência e jogou em Valência. Em resumo, não vai ter aquele caldeirão, pressão de torcida. O time do Nublense não é um timaço. O Flamengo tem tudo. Tem obrigação de ganhar, nem de empatar. Ou estou exagerando? Ganhar bem, né? Ganhar bem. Acho que ganhar bem. Tem muito mais time. Ganhar Não vai ter aquela pressão de torcida de Libertadores. Estou exagerando? Não, eu acho que tem a obrigação de ganhar bem, tanto no desempenho quanto no resultado. Vir com uma boa vitória, porque é importante, né? Saldo, claro que a briga com o Racing a gente não sabe como vai acabar. E a gente fala do ranking geral, né? Dessa primeira fase de grupos quando acaba. Para quem decide em casa, quem não... Então tem uma série de coisas aí que no decorrer da competição isso vai somando. É importante o Flamengo fazer um bom resultado hoje. Eu acho que falar em Flamengo fora do mata-mata é quase impossível, teoricamente, porque mesmo que o Flamengo tropece hoje, empate ou seja derrotado... Faz 2 jogos em casa. Ele vai terminar com 2 jogos em casa, contra o Racing e contra o Alcas. Isso. Né? Então, o Flamengo não classificar, ele teria que fazer um esforço absurdo, assim. Teria que ser uma incompetência enorme. Mas eu acho que o Flamengo, pelo que é e pelo que tem, ele tem que pensar em lutar pelo primeiro lugar do grupo. Sim. Não vamos tem nem condições. Eu prefiro nem cogitar em eliminação. O Flamengo tem que pensar. E, como eu disse, neste momento, o Racing está com 10 e o Flamengo está com 4. Se o Flamengo ganhar hoje, vai a 7 e o próximo jogo é no Maracanã, Flamengo e Racing. Mas, de repente, o Flamengo ainda... Eu acho que o Flamengo tem condições de pensar em ser o primeiro do grupo. Porque isso, como a Natália acabou de dizer, isso influencia nas fases seguintes. Claro que sim.
Claro. E a não vitória hoje cria um abismo de pontos Sim. Pro Racing, né? muito desconfortável. Né? O Flamengo... a desclassificação, então, é catástrofe. Porque significa perder vaga para Ñublense ou Aucas. Exato. Aí não dá, né? Aí para tudo. É atual campeão, gente. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Flamengo contra o Ñublense. E quero mandar um beijo Pra quem? para Paquita Rubro-Negra. ela- A escalação do Flamengo de Jorge Sampaoli e da corneteira e fanática Paquita Rubro-Negra. Santos no gol. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Rascaeta ou Vitor Hugo, Pedro e Gabigol. Só para completar, esse Flamengo, palpite. Agora eu quero ver. Essa é a hora séria do programa, professor. Capricha aí, não pode errar. Meu palpite. Vou botar fé no Mengão hoje. 3-1 Flamengo. Só? Goleada? Então qual é o seu? 5-1. Que Para o isso? programa, Natália. Que isso? 5-1 pro Flamengo. Palpitão. Pô, se não ganhar Seu de... palpite será usado no vestiário do Ñublense. Eu já usaria agora. Se não... Na Gente, pré-eleição se não hoje, ganhar- agora de manhã, antes do almoço. Bora, já Quanto foi o primeiro parou o café. jogo? Vem. Não Para lembro. o Quanto café. foi? Flamengo e Nublense. 2-0, não foi? Não lembro. Quanto Foi a foi? estreia do São Paulo. Foi a estreia de São Foi Paulo. considerado puro. Mas foi... À época. E ainda mais pelo volume de jogo que teve. Seu palpite, para fechar. E o Blense 0, Flamengo 2. Ñublense 0, Flamengo 2. Professor? Não toma gol, não. 3-0. 3-0. Muito bem. Depois dos palpites, passamos para o Palmeiras. O Palmeiras... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. Meu palpite é 4-0. 4-0 em cima do Ñublense fora de casa. Duas coisas que me chamaram a atenção nesse react aí, né? Que a gente acabou de fazer agora. Primeiro, o Celso Unzetti, ele chegou a dizer que o Flamengo fez um bom jogo contra o Fluminense, né? Pela Copa do Brasil. O Flamengo não fez um bom jogo contra o Fluminense. O Flamengo foi o melhor jogo do Flamengo no ano. Óbvio, o resultado não veio, foi 0-0, mas foi o melhor jogo do Flamengo no ano. Entendeu? Outro ponto é que o Abel Neto, ele chegou a dizer sobre o Flamengo, ele tem a obrigação de ganhar. Tem a obrigação de ganhar, sim. Caso não ganhe, pode se complicar no grupo, né? Tem 2 jogos em casa e a obrigação do Flamengo, como atual campeão e pela grandeza, pelos investimentos que o Flamengo tem nos últimos anos, é de sempre ganhar a liderança, que isso pode interferir também mais na frente, né? Então é aquilo. O Flamengo tem que ganhar o jogo de hoje para não se complicar e na próxima rodada tentar buscar a liderança. Na próxima rodada da Libertadores, na 5ª rodada, jogando no Maracanã contra o Racing, buscar a liderança. Eles chegaram a citar em caso de não classificação. Eu acho que isso não passa na cabeça de quase ninguém, né? Flamenguista, Flamengo não se classificar. Mesmo o Flamengo não ganhando hoje, tem 2 jogos em casa, contra o Racing e o Aucas, que eles disseram aí. Caso o Flamengo não ganhe, eu acho que é meio improvável, né? Pelo futebol que o Flamengo vem apresentando, até que na última partida diante do Corinthians, não foi aquela partida, mas do Flamengo sim tem a obrigação de ganhar, e a eliminação não passa na cabeça de ninguém, né? Pode acontecer, pode, mas eu acho muito difícil. Caso o Flamengo seja eliminado, na minha visão, não vai acontecer. Sinceramente, não passa nem na minha cabeça. Seria uma catástrofe. Acho que tá certa a palavra, a pronúncia. Gigantesca. E outro ponto aqui também, né? Outro ponto aqui que eles chegaram a citar sobre o Arrascaeta. O Arrascaeta, ele é dúvida ainda, como o Pulgar e o Léo Pereira, por causa do último jogo contra o Corinthians, né? O Arrascaeta, porque sentiu lesão durante o aquecimento. O Pulgar sentiu cãibra durante o jogo. E o Léo Pereira, a gente sabe a situação, né? O salvador da pátria mesmo lesionado. Então é aquilo. Se for botar o Arrascaeta, se ele tiver condição de jogo, bota no primeiro tempo e no segundo tira. Mas caso ele não tiver condição de jogo, bota no segundo tempo, né? Mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo tranquilo para o Flamengo, né? Ou o Flamengo pode fazer o jogo fácil, porque tem todas as condições de tornar esse jogo fácil, né? Então só vai depender do Flamengo. 4-0, meu palpite. 4-0. E deixa o seu like aí para me ajudar aí. Tamo junto. E deixa seu palpite aqui nos comentários.